No coração de um reino outrora vibrante, mas agora sufocado pelas sombras de uma opressão que se estendia como um manto gélido, vivia Erunir. Ele não era um guerreiro forjado em 1000 batalhas, nem um mago com segredos arcanos. Era apenas um escriba, um homem de pergaminhos e tintas, cujas mãos estavam mais acostumadas à delicadeza das letras do que ao peso de uma espada. Seus dias eram preenchidos com a cópia de antigos textos e o registro de decretos, uma vida pacata e esquecida à sombra da tirania do Rei Sombrio, cuja maldade se espalhava como uma praga, corrompendo terras e corações. O desespero era uma canção constante nos ventos, um lamento silencioso que prendia o povo em um eterno crepúsculo, e o cheiro acre de fumaça e ruína pairava sobre as vilas. As lareiras raramente crepicavam com calor, e os rostos das pessoas eram marcados pela fome e pela desesperança, suas vozes mal ousando sussurrar. A esperança, há muito, havia se tornado uma miragem distante, quase um mito contado em sussurros. A capital, outrora um farol de conhecimento e cultura, com suas torres de mármore branco e jardins suspensos, tornara-se um labirinto de ruas vazias e construções decadentes, com gárgulas de pedra que pareciam chorar lágrimas de poeira e tempo. Patrulhas de cavaleiros sombrios, envoltos em armaduras negras que absorviam a pouca luz, passavam pelas ruas com um clangor metálico e ameaçador, seus olhos vazios e mortos, buscando qualquer sinal de dissidência. Erunir, em seu pequeno scriptorium, iluminado por velas que mal espantavam as sombras dos cantos, sentia o peso dessa opressão em cada linha que copiava, em cada história de um passado glorioso que agora parecia tão distante quanto as estrelas. Seus cabelos já apresentavam fios prateados, não pela idade, mas pela constante tensão e pelo ar que parecia denso de temor, sufocando a respiração. Foi em uma noite fria, enquanto Erunir transcrevia antigos mitos em um scriptório empoeirado, que seu destino se selou. O vento uivava lá fora, um lamento gélido que fazia as vidraças antigas chocalharem em suas molduras carcomidas, e o som distante de cascos de cavalos ecoava pelas ruas, anunciando mais uma patrulha. Uma estranha luz bruxulhou em um canto esquecido da sala, uma aura azulada e fantasmagórica que parecia emanar de dentro da própria pedra da parede. Não era um brilho suave, mas uma pulsação rítmica, como um coração invisível. De repente, um objeto empoeirado, há muito tempo ignorado, um volume encadernado em couro que parecia conter em si séculos de poeira e silêncio, caiu de uma prateleira alta com um baque surdo, levantando uma nuvem de esporos. De suas entranhas escorregou um amuleto misterioso, gravado com símbolos esquecidos que pareciam mudar e se contorcer à luz fraca da vela, e pulsando com uma energia fria e antiga, como um coração adormecido que subitamente despertava após milênios. Ao tocá-lo, o amuleto se acendeu com uma chama bruxuleante, mas intensa, quase ardente, gravando-se em sua carne e alma com uma dor aguda, mas ao mesmo tempo com uma sensação de poder primordial e propósito. Um sussurro ecoou em sua mente, palavras de um tempo imemorial, uma voz que parecia vir de uma era anterior ao próprio tempo, grave e ressonante, proclamando-o o portador da chama. O elo entre os mundos, o facho na escuridão, tu és o portador. A voz reverberou, acompanhada pela visão fugaz de antigos rituais e grandes cataclismos. O destino havia lançado seus dados, e um mero escriba fora escolhido para carregar um fardo que poucos guerreiros ousariam sequer considerar. O chamado ressoou, inescapável e imperativo, arrancando-o de sua existência mundana e lançando-o em um caminho de provações. O peso do amuleto em seu pescoço, parecendo o peso de um mundo inteiro.
O ar ao redor de Erunir pareceu vibrar, e o calor da chama em seu peito era uma presença constante, um lembrete vívido de sua nova e terrível responsabilidade. Uma tocha interior que não podia ser apagada. A princípio, Erunir se viu atordoado, sobrecarregado pela magnitude da tarefa. As imagens de guerreiros lendários e magos poderosos que ele lera em seus pergaminhos contrastavam dolorosamente com sua própria figura frágil, suas mãos finas e seus ombros encurvados. Como ele, um simples escriba, poderia enfrentar o Rei Sombrio, cuja lenda incutira terror por todo o continente? O medo era um nó em seu estômago, um gelo que lhe subia pela espinha. Mas a chama em seu peito, uma força que não era meramente mágica, mas sim a própria essência da resistência e da esperança, impulsionou-o a partir. Ele sabia, instintivamente, que sua vida pacata havia terminado. Deixou para trás os pergaminhos empoeirados e a segurança ilusória de sua morada, levando consigo apenas a chama e a incerteza do caminho. Sua jornada o levou por trilhas esquecidas e ruínas sussurrantes, onde o vento parecia carregar os lamentos de eras passadas e as pedras contavam histórias silenciosas de glórias e quedas. Em cada passo, a chama do amuleto parecia guiar, não com um mapa, mas com uma intuição profunda, revelando caminhos ocultos e corações bondosos. A estrada era perigosa, cheia de emboscadas. Foi em uma vila isolada, escondida entre picos cobertos de neve cujas encostas eram talhadas por rochas escarpadas e rios congelados que formavam intrincados veios de gelo, que ele encontrou seus primeiros aliados. Lyra, uma arqueira de coração selvagem e olhos que viam além das sombras, capaz de atirar uma flecha com precisão letal antes que o inimigo sequer percebesse sua presença. Seus cabelos ruivos esvoaçavam ao vento como uma flâmula de fogo, e seu arco, feito de madeira de carvalho envelhecida, parecia uma extensão de seu próprio ser, sua flecha zunindo no ar como o lamento de um espírito. E Cael, um sábio druida, cujas raízes estavam fincadas na própria terra, com uma barba longa e trançada que se misturava às folhas e musgos de sua vestimenta. Cael conhecia os segredos dos velhos espíritos, falava com as árvores e compreendia a linguagem dos rios. E sua magia era tão antiga quanto as montanhas, sussurrando cânticos em uma língua esquecida para invocar a fúria da natureza. Juntos, os três formaram um elo improvável, suas habilidades e conhecimentos se complementando enquanto a chama de Erunir os guiava. A voz grave de Cael oferecia conselhos sábios, pontuados pelo ranger de galhos secos em suas mãos. Enquanto o humor perspicaz de Lyra, embora por vezes áspero, aliviava o peso da jornada e afastava as sombras da mente. O caminho era uma provação incessante, um desfile de horrores e desafios que testavam não apenas seus corpos, mas suas almas. Criaturas das sombras, espectros da corrupção do Rei Sombrio, surgiam de todos os cantos, suas garras afiadas e feitiços gélidos, buscando extinguir a chama de Erunir. Eles enfrentaram goblins astutos em florestas sombrias, onde as árvores pareciam ter braços esqueléticos e a luz do sol mal penetrava, criando um labirinto de escuridão e ruídos enganosos. Os goblins, com suas armas enferrujadas e risadas agudas, tentavam emboscá-los em desfiladeiros estreitos, o som de seus pés miúdos correndo sobre as folhas secas sendo o único aviso. Mas a pontaria infalível de Lyra e os feitiços protetores de Cael os mantinham à distância, fazendo-os recuar para as sombras. Evitaram a vigilância de sentinelas espectrais em fortalezas em ruínas, cujas paredes negras exalavam uma aura de desespero e morte, o eco de passos fantasmagóricos sendo o único som, e as armaduras vazias pareciam observá-los com olhos vazios.
e combateram demônios menores em pântanos pútridos, onde a névoa densa e o cheiro de decomposição tornavam cada passo uma luta. O solo macio sugando seus pés, e as criaturas rastejavam das águas lamacentas, com olhos vermelhos e garras imundas, seus uivos ecoando na escuridão. Cada batalha era um teste não apenas de força física, mas de resiliência e fé inabalável. Erunir, embora não fosse um lutador, aprendera a usar o amuleto para projetar uma aula de calor protetora que repelia as criaturas menores e desorientava as maiores, o brilho da chama queimando intensamente em seu peito. A chama no peito de Erunir não era uma arma para destruir, mas um farol que revelava os caminhos ocultos, os corações verdadeiros e os segredos dos selos. Com ela, ele reativou o primeiro selo, um antigo obelisco de pedra entalhada com runas esquecidas, localizado em uma planície desolada onde o vento soprava ininterruptamente. Ao toque de Erunir, o selo brilhou com uma luz dourada, um ato que ressoou como um trovão silencioso, enviando uma onda de energia que repeliu as sombras por um breve momento, e uma brisa cálida soprou sobre a terra, purificando o ar. O som de alívio do povo era quase audível no vento, um murmúrio de esperança, uma pequena vitória em meio à vastidão da escuridão que ainda os cercava. Conforme a jornada prosseguia e mais selos eram reativados, em grutas úmidas, onde cristais cintilavam com uma luz fantasmagórica e gotejamentos de água ecoavam no silêncio, em picos de montanhas, onde o ar era rarefeito e o vento uivava como um espírito ancestral chicoteando suas vestes, e em ilhas fluviais envoltas em neblina densa que ocultava a visão, um terror gélido começou a se instalar no coração de Erunir. A chama, que antes parecia um dom celestial, revelava-se de uma natureza mais complexa e perturbadora. Fragmentos de pensamentos e ecos de uma voz antiga, sombria e sedutora começaram a preencher sua mente, insinuando poder e promessas de facilidade. Uma melodia dissonante que tentava corromper sua vontade. Era a voz do próprio amuleto ou de algo aprisionado nele, buscando uma brecha em sua alma? A verdade veio à tona em um templo esquecido, cujas paredes sussurravam lendas há muito tempo enterradas, cobertas de vinhas e musgo que ocultavam símbolos ancestrais, as estátuas de deuses antigos desfiguradas pelo tempo e pela negligência, seus rostos impassíveis. Murais desbotados narravam a história de um poder primordial, dividido e selado para a segurança do mundo, mas havia um trecho, uma runa esmaecida, que Erunir, com seu conhecimento de escriba, conseguiu decifrar. O texto falava do amuleto como um fragmento da essência primordial da noite, uma chave que não apenas selava, mas que também poderia desbloquear. Erunir, ao decifrar os símbolos envelhecidos, sentiu o sangue gelar em suas veias, um arrepio que percorreu cada fibra de seu ser. O amuleto, a fonte de seu poder e o símbolo de sua missão, não era uma relíquia do bem, mas uma parte da própria essência do mal, um fragmento do poder primordial do Rei Sombrio, aprisionado e manipulado por aqueles que buscavam controlá-lo, mas ainda carregando em si a semente da corrupção. O choque foi devastador. Como poderia ele combater as sombras com uma parte delas em seu próprio ser? A moralidade da sua missão se turvou e o desespero ameaçou engoli-lo como uma onda escura, suas pernas fraquejando. Lyra e Kyle tentaram confortá-lo, suas vozes misturadas em murmúrios de apoio, mas a angústia de Erunir era profunda demais para ser facilmente dissipada. Então, eu sou a praga que tento curar? Ele sussurrou, a voz embargada pela dor, a chama em seu peito queimando com uma intensidade dolorosa, quase o consumindo.
O clímax da saga levou Erunir e seus aliados ao coração do domínio do Rei Sombrio, uma fortaleza colossal construída sobre as ruínas de um antigo império, suas torres negras arranhando o céu como garras e exalando uma aura de terror puro. O chão tremia sob seus pés e o ar estava pesado com a presença de um mal antigo. Ali, em salões ecoantes e câmaras escuras, onde a luz era engolida antes mesmo de tocar as paredes, o último selo aguardava, pulsando com uma energia maligna, como um coração negro. A verdade se revelou em toda a sua terrível glória. O amuleto não apenas continha uma parte do mal, mas era o elo que, no momento decisivo, permitiria ao Rei Sombrio drenar a energia de todos os selos reativados, ascendendo a um poder incalculável e mergulhando o mundo em uma escuridão eterna da qual nunca mais se ergueria. A presença do Rei Sombrio era avassaladora, uma massa disforme de sombras e malícia que distorcia a própria realidade. Seus olhos vermelhos como brasas infernais fixos em Erunir, irradiando ódio e poder. A batalha final foi uma cacofonia de aço, magia e gritos, o som metálico e agudo de espadas colidindo, o estalar de feitiços rasgando o ar com brilhos de luz e escuridão, e os uivos guturais das criaturas sombrias. Lyra disparava flechas com precisão mortal, cada uma levando consigo um feitiço de luz que perfurava as sombras, rasgando a escuridão como raios, enquanto Kael invocava a fúria da natureza contra as hordas sombrias, raízes da terra emergindo do chão para estrangular os inimigos e rochas voadoras esmagando seus corpos sem vida. Erunir, no centro do turbilhão, sentiu o amuleto pulsar com uma fome insaciável, sua superfície se aquecendo perigosamente, as bordas parecendo se fundir com sua pele, a voz do Rei Sombrio em sua mente, prometendo poder ilimitado, convidando-o à rendição e à união. Junte-se a mim, portador. Juntos seremos invencíveis. Sinta o poder fluir. Abrace a escuridão que já está em você. A voz do Rei Sombrio sibelava, ecoando em sua mente como um veneno doce. Mas no ápice do conflito, enquanto o amuleto queimava em seu peito com uma intensidade quase insuportável, Erunir compreendeu. A verdadeira força não residia na posse do amuleto ou no poder que ele conferia, mas na escolha. Em um ato de desespero e coragem inabalável, ele não se entregou ao poder corruptor, nem tentou destruir o amuleto, pois sabia que isso liberaria o mal de forma incontrolável, desfazendo todos os selos e condenando o mundo a um crepúsculo sem fim. Em vez disso, ele o utilizou, mas de uma forma que o Rei Sombrio jamais previu. Com um grito que rasgou o ar, um lamento de sacrifício e determinação que ecoou nas paredes da fortaleza e um brilho que momentaneamente cegou a todos, Erunir tomou uma decisão drástica e final. Ele se fundiu ao último selo. Não houve explosão, mas uma implosão de luz e sombra, um redemoinho de energia que o consumiu, transformando-o em partículas de luz, 1.000.000 de estrelas se desfazendo e se tornando uma só. Ele se tornou um com a própria essência dos selos, um guardião eterno da linha tênue entre a luz e a escuridão, uma presença invisível que agora velava sobre o mundo, sentindo cada pulsação, cada ameaça. O Rei Sombrio, privado de sua fonte de poder final, berrou de fúria e dor, um som que fez as pedras da fortaleza racharem, suas sombras recuando como uma maré vazante, definhando em pó e desaparecendo na vastidão da noite. O mundo foi salvo, e a paz, ainda que frágil, retornou. As terras outrora sombrias começaram a respirar novamente, e o sol voltou a aquecer a terra com sua luz suave, revelando a beleza escondida sob a escuridão.
Lira e Cael, embora lamentassem a perda de seu companheiro, carregavam a chama de sua coragem em seus próprios corações, inspirando os outros a reconstruir. As vilas foram reerguidas e o riso das crianças voltou a ecoar nas ruas, um som há muito esquecido. Mas Erunir não estava mais entre os vivos. Ele se tornara uma lenda, um sussurro nos ventos, a personificação da verdade que sua jornada revelou. A verdadeira força não reside na capacidade de destruir, nem na busca por poder, mas na vontade inabalável de proteger, mesmo que isso exija o sacrifício supremo, a entrega de si mesmo pela causa maior. Sua história, contada de geração em geração, é um lembrete de que mesmo o mais humilde dos indivíduos pode empunhar a chama da esperança e, através do sacrifício e da escolha, moldar o destino de todo um mundo. Erunir, o escriba que se tornou um guardião eterno, permanece como um farol contra as sombras, um testemunho silencioso de que a maior das virtudes é a proteção daquilo que amamos e que a verdadeira vitória reside em preservar a luz, mesmo que para isso seja necessário tornar-se parte dela. O murmúrio de sua lenda continua, um lembrete de que a bravura pode ser encontrada nos lugares mais inesperados e que a escuridão, por mais poderosa que pareça, sempre pode ser resistida pela chama da esperança e da proteção, um legado eterno que ressoa através do tempo.